E para conversar com a gente sobre os motivos pelos quais o 3 de maio está longe de ser um dia de festa para a população negra, recebemos o professor e escritor Alain P,10. Alain, a herança desse sistema acabou levando a uma desumanização dos corpos negros, né? A rejeição das características físicas negras, como consequência de tudo isso que a Viviana bem pontuou. Como é que isso marcou a sua vida e como você vê isso como professor com seus estudantes? Olha, é uma questão muito interessante, porque assim, a gente nasce e é atravessado até o final da nossa vida por conta dessa questão. Isso faz com que o nosso desenvolvimento seja sempre permeado pela questão racial. Eu falo isso porque, até nas minhas formações, né, os primeiros apelidos são relacionados à nossa característica racial, a uma característica, a um traço, né, pelo fato de eu ser uma pessoa negra. E aí você vai se percebendo no mundo sempre por esse marcador. Isso vai mexer contigo nas relações sociais, nas relações de trabalho, nas relações afetivas. Você não esquece em nenhum momento que você é negro, ou seja, a sociedade não deixa você esquecer em nenhum momento que você é negro. E quando a gente remete isso para o lugar da escola, isso é mais cruel ainda, isso é mais atravessador do que possa imaginar. Porque uma criança já ali nos seus 3, 4, 5 anos de idade, ela já está sendo atravessada por esse racismo, que é consequência de todo esse desdobramento que a gente teve no passado, por herança dessa colonização, dessa escravização, que fez com que os nossos corpos fossem alvos a todo momento dessas violências que a gente tem aí hoje, está nessa luta por erradicar essa chaga, esse mal, que é o racismo no nosso país. E o Alain, que também é músico, criou uma maneira muito divertida, e eu acho que você já viu nas redes sociais, de falar com as crianças sobre diversidade através da música. Elas cantam as diferenças e a beleza de cada um. Vamos assistir um trechinho. Ele representa, ninguém vai tirar. É muito lindo, muito lindo. Alain, como é que funciona o teu trabalho e como surgiu essa ideia de usar a música para destacar essa qualidade de todas as crianças ali que convivem juntas ali nesse espaço escolar? Bom, o meu encontro com a educação infantil foi algo mágico. Eu confesso que se eu pudesse ter tido a percepção de que isso faria tão bem, não só para mim, mas para toda a sociedade brasileira, eu já teria chegado lá antes. E assim, surgiu com a criação do Meu Cabelo é Bem Bonito. Num determinado momento em que eu percebi, depois de estar ali lidando com essas crianças, com esses alunos, que era necessário uma ação mais efetiva e que, ao mesmo tempo, não fosse, vamos dizer assim, pesada ou de difícil aceitação. E assim como eu já mexia com a música, eu falei, eu acho que esse é o momento de chegar com essa mensagem aí nesse lugar da infância. E aí nasceu O Meu Cabelo é Bem Bonito e mais algumas outras canções. Diante disso, eu falei, bom, eu preciso nominalizar esse trabalho, preciso conceituá-lo de uma maneira que chame a atenção de toda a sociedade para algo que realmente não existia dentro da música popular brasileira. Porque a música popular brasileira infantil, ela sempre teve um viés de violência, um viés de preconceito. A gente pega aí Atirei o Pau no Gato, Boi da Cara Preta, Escravos de Jó, Samba Lelê Precisava de uma Boa Palmada. E aí a gente entra dentro desse lugar aí das marchinhas de carnaval também com mensagens extremamente violentas, preconceituosas e de todas as fobias possíveis. E eu falei, bom, eu acho que eu posso preencher esse lugar. E aí foi onde apareceu no insight, num dia que eu acordei, eu falei, MPBia, música popular brasileira infantil antirracista. Eu acho que essa é a melhor definição para tudo isso que eu estou fazendo. E a partir disso eu falei, vou produzir um disco, vou produzir um álbum para colocar nesse lugar da música brasileira aqui nesse país, com essa mensagem que busca esse empoderamento, a equidade, a diversidade, a inclusão e que combata o racismo, o bullying
e todos os tipos de fobias que possam haver de uma maneira leve e lúdica. Eu acredito, eu sempre falo isso, né? MPB é mais que cultura, MPB é cura. É cura porque ela busca chegar antes do racismo, já ali na primeira infância, por volta dos 2, 3 anos, que é o lugar, muitas vezes, onde eu vou fazer as minhas oficinas. E nisso ela funciona dentro desse processo de incutir na mente da criança uma mensagem de respeito, uma mensagem de empoderamento, de valor das suas raízes, das suas origens, fazendo com que ela já internalize que ela tem um poder que é ancestral. Logo que se esse racismo aparecer na sua vida, ela já vai estar pronta para combatê-lo e para não aceitar com que seja diminuída por conta dessa questão. Eu recebo muitas mensagens de pais, de familiares, de professores que gostariam de ter tido esse tipo de experiência durante a sua infância. Alan, a gente tem a política de cotas, né, de 2012, e ela estatisticamente já está comprovada como ela foi importante para o acesso das pessoas negras à universidade. Mas você, como professor, o que fica lá atrás? Chegar até esse momento de conseguir entrar na universidade, a gente sabe que é muito difícil, muitas vezes, a estrutura das escolas. Como é que você vê essa questão que vem antes desse momento de entrar para a universidade? Olha, eu lembro que eu era um jovem negro e a leitura que eu tinha sobre universidade é que era uma coisa muito para playboy. E, num primeiro momento, eu declinei bastante de buscar a universidade. E a minha mãe foi quem me convenceu de que seria interessante para mim estar nesse lugar, sabe? Então, quer dizer, da mesma maneira, quando eu vi o surgimento dos shoppings aqui no Brasil. Então, num primeiro momento, aquilo ali meio que me assustou, porque não era algo que fazia parte do meu universo. E a universidade ficou dentro desse mesmo lugar. Por mais que eu gostasse de estudar e tal, gostava de ler, mas eu também já queria fazer arte. Então, me vi um pouco também dentro desse lugar. Mas a faculdade, ela chegou para mim num período que não havia nem cota, nem Enem, nem nenhum tipo de programa que fomentasse, que impulsionassem o jovem negro periférico a querer buscar um ensino superior, sabe? E graças à minha mãe, eu posso dizer que se hoje eu sou professor, eu tive muito esse incentivo dela. Primeiro nesse lugar de fazer a faculdade, depois nesse lugar de buscar o serviço público, que foi algo que me deu estabilidade para eu poder evoluir como ser humano e dentro dessa sociedade hoje estar podendo fazer a minha arte ser também influência para outras gerações. Alan, quer completar? Eu participei de uma pesquisa do Instituto Alana junto ao portal GLE10, que constatou que 71% dos municípios brasileiros não aplicam a Lei 10.639/03. Ou seja, a gente tem uma gama ainda, uma luta ainda muito grande para poder mudar essa perspectiva. E olha que a gente tem uma lei que já tem 22 anos. Que é a lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira dentro das escolas. Há 20 anos. Então, a gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa fazer com que as outras regiões, as 5 regiões do Brasil, estejam conectadas dentro desse mesmo sentido, dessa mesma ideia de fortificar, porque já é comprovado que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Então, assim, a gente tem uma riqueza de culturas, de origens, de ancestralidades que nenhum outro lugar tem. Mas a gente precisa se respeitar, se entender e fortificar essas origens, fortificar o que é de fato esse país, que não é o país de uma única raça, de um único grupo, que vai deter desse prestígio, desse lugar de status social dentro da sociedade. É preciso que todos estejam fortalecidos nas suas identidades, nos seus valores, justamente para fazer com que crianças pretas, indígenas e pardas se reconheçam. E eu falo sempre que a escola precisa mostrar esse lugar. Ela precisa deixar de ser eurocêntrica e passar a ser decolonial. Só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade antirracista e mais saudável.